Começa agora mais um Síndico em Ação, um programa pensado para você síndico, você conselheiro, você do mercado condominial. No programa de hoje, vamos falar de elevadores e pandemia. O que as empresas estão trazendo de novidade para vocês? Como estão se posicionando? A importância de ter uma empresa grande e séria dentro do seu condomínio. Queria agradecer a Atlas aqui, que disponibilizou para a gente uma diretora de serviços e modernização, Marici dos Santos, tá certo, Marici? É isso mesmo, diretora de serviços? É isso mesmo, Alexandre. Legal. Perfeito. Obrigado pela participação, Marici, nesse momento tão difícil aí, a gente fazendo isso via remota, né? Me diga uma coisa, Marici, nessa situação toda que a gente, por mais que a gente diga que eu estava preparado, eu estava de olho na pandemia da China, eu estava entendendo o que estava acontecendo, que eu não encontrei ninguém se afirmando dessa forma ainda, mas acredito que deve ter alguém, como que ficou as manutenções nesse tempo de isolamento social? Porque imediatamente, isso eu costumo dizer, inclusive nas lives que a gente participa, imediatamente depois do dia que foi proclamado a questão da pandemia, os condomínios se fecharam, né? Então a gente teve uma preocupação enorme em fechar a área comum, fechar todo o meio de circulação, todo o meio de contato de pessoas estranhas ao condomínio, para tentar mitigar o máximo possível de contágio. E uma das coisas que a gente também fez foi, pessoal da manutenção não conversa mais comigo, agora a gente vai segurar, enfim. Como é que foi esse impacto para vocês aí da Atlas? Como que vocês se posicionaram nesse cenário? Alexandre, eu te digo, foi assim, primeiro inesperado, né? Nós não tínhamos um planejamento claro logo de início. E quando nós vimos que alguns síndicos e zeladores, porteiros, realmente começaram a nos questionar, e alguns deles até a barrar nossa entrada dentro do condomínio, a gente percebeu que a gente precisaria fazer uma comunicação mais proativa. E aí foram criados documentos de comunicação, cartas, e-mails para os clientes, inclusive indicando que, por decreto federal, nós fomos considerados como serviços essenciais. E nem pelo decreto em si, mas que se a gente não conseguisse manter os elevadores em ordem, eles inesperadamente podiam vir a falhar, né? E a falhar é parar o elevador, e podia ser que numa situação inesperada, alguém preso dentro do elevador, ou numa situação de emergência, onde um morador necessitaria usar, e a gente estava com o elevador indisponível. Esse processo ele se estendeu por mais ou menos uns 10 dias, onde a gente conseguiu mostrar que nós usamos aí dispositivos para manter a proteção individual do nosso pessoal e também para poder proteger o distanciamento dos moradores, com todas as precauções e procedimentos, fora o padrão dos EPIs que a gente já tem hoje no campo, o próprio boné, o uniforme, as luvas, as botas, o óculos, né? O que a gente agregou a isso? Máscaras, né? Então a gente tem disponibilizado kits diários de máscaras para os nossos técnicos poderem adentrar aos condomínios e transitarem na cidade. A gente disponibilizou também álcool gel, para que eles possam carregar junto com a mala deles, disponibilizou transporte individual para poder realmente minimizar qualquer tipo de impacto. E até, Alexandre, você conhece bem o procedimento da Atlas, para se certificar que uma manutenção foi feita no condomínio, a gente disponibilizou também, ao invés do zelador ou do síndico atestar no celular do técnico que a manutenção foi realizada, nós abrimos mão dessa atividade, assim não precisaria ter nenhum contato próximo, e teve todo um programa de treinamento e comunicação com esses 2.500 técnicos que temos no campo hoje. Então, esse processo de comunicação com os condomínios, comunicação com os síndicos, comunicação com os administradores de condomínio e uma alinhada com todos os nossos técnicos, ele em 10 dias de tempo, a gente conseguiu minimizar qualquer dúvida
e aí pôde voltar a adentrar os estabelecimentos. Alguns estabelecimentos a gente não conseguiu entrar, e aí foram estabelecimentos que fecharam. Eu vou te dar alguns exemplos no território brasileiro, aí hotéis que acabaram fechando, e o estabelecimento se fechou aí por um determinado período de tempo, e aí os proprietários, gerentes de hotel nos comunicaram, olha, não adianta nem vir, porque não vai ter ninguém para abrir as portas nesse período, né? É claro que a gente deixava muito, muito esclarecido para esse tipo de cliente a necessidade de manter a manutenção periódica, né, por vários motivos, questões mecânicas, eletrônicas, mas teve alguns casos que realmente a gente vivenciou esses últimos 2 meses numa situação como essa. Tá? Independente disso, Alexandre, a gente manteve o nosso time em campo, né? Então, com todas essas precauções, nós tiramos de campo as pessoas do grupo de risco, né? E com a queda dos chamados, porque o segmento comercial realmente, o fluxo diminuiu expressivamente, a gente conseguiu equilibrar e manter o atendimento normal, principalmente para os condomínios residenciais, Alexandre. Eu acho que a preocupação da Atlas ela foi maior que as outras prestadoras de serviço, porque eu vejo o elevador como uma coisa que representa um certo, não vamos chamar de risco, mas um certo cuidado, né? Porque é uma coisa de transporte, e o posicionamento de vocês dentro do mercado nacional é uma coisa muito grande, né? E aí toda a responsabilidade, toda a robustez da Atlas teve que entrar em funcionamento, e eu senti exatamente isso que você disse, né? Em momento nenhum eu percebi que o time, nem comercial, nem o time técnico estava parado. Eu percebi que eles estavam se movimentando, e isso aí foi uma tranquilidade muito grande. Parabéns pelo posicionamento. Agora, uma coisa até que eu vi muitos síndicos, a gente está até conversando um pouquinho antes de falar do ar, né? Tem muito síndico que me procura, tudo, e a gente tem muito contato com o síndico, e assim, há um receio do síndico em receber o técnico, né? E esse receio que gera pelo síndico receber o técnico, ele impactou em algum momento vocês nesse sentido de dificuldade de acesso? Como é que foi? Então, só reforçando, né? A gente teve sim um início, até uma falta de esclarecimento, e todo mundo estava aprendendo no início da quarentena, né, Alexandre? A gente estava aprendendo como lidar com toda a situação. Então, a primeira ação, quando a gente pôde perceber uma reação do condomínio em ter dúvidas, poxa vida, vocês vão adentrar aqui, ter contato com os condôminos, então teve todo um treinamento de posicionamento mesmo, a maioria das vezes em que o técnico acessa um condomínio, ele adentra em espaços que basicamente ele fica sozinho, Alexandre, né? Então, uma casa de máquinas, uma casa, o topo do elevador, ou o poço do elevador. Além de ficar sozinho, ele não tem circulação. Explicando de uma forma clara que seriam momentos bem esporádicos. A gente, inclusive, nesses momentos, também treinou o nosso pessoal para manter o distanciamento. Então, com toda a precaução, né, que foi estabelecida, e a gente seguiu muito a regra, o uso da máscara 100% do tempo dos técnicos, o distanciamento, a não troca de nenhum documento, ou até mesmo de utilizar, isso não foi, a gente utilizou tudo digital, assinatura de comprovantes, forma digital. Até hoje a gente está mantendo esse tipo de protocolo. Eu acho que tudo isso pode dar uma certa tranquilidade para o condomínio. E a gente também, claro, em casos extremos, onde o técnico não se viu com outra solução a não ser ligar para o seu gestor e dizer que não conseguia entrar ao condomínio, aí o gestor voltava, ligava para o síndico, né, e explicava toda a situação. Nada como um bom esclarecimento. Eu acho que nós nos educamos ao longo dessas semanas todas, né, Alexandre? E a gente conseguiu realmente conduzir nossos procedimentos de manutenção. Eu queria fazer uma coisa aqui. Para você, síndico, que tem um contrato de manutenção com a Atlas, que tem o atendimento da Atlas, entenda como está o seu cadastro dentro da Atlas, porque é o que a Marici está falando aqui, é o seguinte: toda vez que há uma visita, até pedi para você falar um pouquinho depois, Marici, mas toda vez que há uma visita nos meus condomínios, eu recebo um feedback eletrônico do que foi feito, do que foi verificado, né? E esse documento eu guardo até para o feedback dos meus próprios conselheiros do trabalho que a Atlas está fazendo. É um checklist de visita que você faz, um checklist, e quando termina aquilo, isso é um push que sai depois dessa assinatura que você está dizendo, né?
Isso precisa estar com o e-mail cadastrado, precisa estar com todos os dados cadastrados de forma correta, né? Principalmente o e-mail, Alexandre. Então, o síndico tendo o e-mail atualizado, às vezes tem mudança de síndico no condomínio e a gente acaba perdendo esse tracking. Se por um acaso um cliente nosso, um síndico nosso, hoje não estiver recebendo exatamente esse protocolo mensal, né, entre em contato com o nosso consultor comercial para poder fazer a atualização do cadastro, você tem toda a razão. E nesse período de quarentena, os protocolos continuam chegando da mesma forma, Alexandre. A diferença é que ao invés da assinatura da pessoa que certificou a visita realizada, a gente está colocando o nome e a identidade dessa pessoa, para que não haja realmente nenhum contato. Então, mantendo a distância, não tendo troca de dispositivo ou de papel entre o nosso funcionário e algum representante do condomínio no momento. Isso aí é aquele famoso, eu nem gosto desse termo, novo normal, né? Eu acho que não é nem novo nem normal, é a nossa próxima realidade. Então, eu comentei isso porque isso é um relatório que me ajuda muito, porque antigamente eu tinha uma dificuldade grande de explicar para os conselheiros, porque há uma diferença grande entre o que acontece no elevador e o que a gente tem de resposta, né? E como que você faz para ter essa certeza? Você precisa ter um documento. Antigamente a gente ficava com aquelas folhinhas verdes, que eram né? É o contra... A gente guardava... Uma das vias. Pois é. Mas como é carbonada, muitas das vezes a gente nem entendia direito o que estava escrito. E esse protocolo, quando a primeira vez que eu recebi, eu olhei e falei, mas o que é isso? Aí eu comecei a entender, falei, poxa, isso é uma ferramenta incrível para a gente, porque a gente precisa ter isso de... E às vezes os síndicos não sabem, por isso que eu estou comentando aqui. Uma outra coisa aqui da Atlas que os síndicos não sabem, que eu queria até pedir para que você fomentasse um pouco, é o posicionamento da Atlas, o que me parece muito interessante, e a gente até conversou, muito diferente das outras prestadoras de serviços, não falando mal das outras, tem muitas boas, mas assim, eu vejo que a Atlas criou uma situação onde existe um técnico comercial que vai te atender sobre toda a demanda que você precisa, como modernização, enfim, e um técnico operacional, sabe de todo o produto, sabe de tudo que está acontecendo no seu prédio. E essa questão é muito legal, mas nem todo mundo sabe, nem todo mundo conhece. Mas por que é bom? É bom porque se você precisa ter algum feedback técnico, você tem uma pessoa especialista naquela parte técnica que vai te falar toda a questão técnica do que você precisa, o que não precisa fazer, se é de repente uma manutenção necessária, se não é, ou se é viável fazer algum tipo de manutenção, melhoria no prédio, e o comercial é aquele cara que fica te atendendo, revê contrato e tudo, né? Essa posição é muito interessante. Comenta um pouco para a gente disso. Isso acho que já tem bastante tempo em funcionamento, Alexandre, e só agora a gente conseguiu encontrar o papel ideal, né, para ambas as pessoas. A gente tem um técnico que normalmente atende aquele condomínio, o técnico que a gente chama do operacional. Então, ele tem conhecimento das falhas, ele tem conhecimento das peças que precisa, ele tem o conhecimento realmente do que seria o próximo passo ali num possível reparo ou modernização. Só que ele está atendendo vários condomínios. E muitas vezes ele está atendendo numa manutenção e é ruim estar dentro de um condomínio, interromper a manutenção para atender um cliente. A gente percebeu que essa parceria com o que a gente chama de um consultor técnico comercial é fundamental. Primeiro, para acompanhar o ciclo de vida do equipamento, para manter o relacionamento com o síndico, com o administrador. Então, essa parceria entre os dois, elas se fecham e dando melhor atenção para o síndico. Porque às vezes você liga, Alexandre, você quer falar, o técnico está em outro condomínio fazendo suas manutenções. O consultor pode agendar contigo, estar presente, ter uma conversa. Se tem uma dúvida ali, ele volta para o técnico, pergunta e tira. Então, a minha recomendação até para o público que está nos ouvindo, Alexandre, é realmente procurem saber quem que é o consultor técnico comercial do seu território ali, né? Traz ele para uma conversa, inclusive pode ser uma conversa como a nossa agora, né? Uma conversa remota, onde além de falar um pouquinho das sugestões que a gente tem de melhoria, a gente pode trazer para a mesa também outras tecnologias. Você mesmo estava me contando, né, Alexandre, que você acabou descobrindo recentemente algumas tecnologias que estão disponíveis da Atlas. E é nessa conversa
que a gente pode ter esse tipo de situação. Eu queria voltar um pouquinho para a questão da pandemia. O elevador acabou sendo, né, a gente tem aí, se você colocar até na internet, contágio via elevador, a própria Prefeitura de São Paulo soltou aquele quadradinho de mesma família, pessoas diferentes, tudo mais. Isso aí foi também, logo que começou a pandemia, o pessoal saiu para frente do elevador, e eu, pelo menos, eu moro no 24º andar do meu prédio, e é assim, eu desço e fico super preocupado em encontrar com alguém, enfim. Há uma nova postura, há uma nova etiqueta, né, hoje de elevador. O que a Atlas vem trabalhando no sentido de comunicação também? Vocês têm um papel como o meu, né? Prestador de serviços para um condomínio. E aí a gente tem alguns clientes, a gente tem o prédio como um todo e tem o conselho. E aí, nesse sentido, eu acho que a gente tem que ter uma comunicação com o prédio como um todo. E eu vejo que vocês têm aquele jornalzinho que sempre vocês mandam e colocam nos elevadores com várias informações. De repente, saiu alguma comunicação ali, via Elemídia, via alguma coisa para poder trabalhar essa nova etiqueta dentro dos elevadores? Saiu sim com as soluções. Aliás, a tua sugestão da Elemídia é fantástica. A gente não chegou a esse ponto ainda, mas eu acho que seria um ótimo veículo de comunicação a ser passado. Então, falando um pouquinho, né, a maioria dos nossos condomínios já estão estabelecidos há mais de 10 anos, Alexandre, no mercado brasileiro. Então, quando a gente percebeu que simplesmente a higienização várias vezes ao dia dentro do elevador talvez não fosse o suficiente, ou a gente poderia, como fabricante, prestador de serviço, poderia fazer algo mais, a gente começou a criar alguns kits, né, que a gente chama de higienização, sanitização, desinfecção, distanciamento. Então, um deles, por exemplo, algo simples que os condomínios residenciais principalmente aderiram bastante, estão aderindo, é aquela capa protetora da botoeira para dentro da cabina, né? Capa plástica. E o motivo é porque a gente percebeu que com a limpeza rotineira, até mais frequente que antes, muitos dos botões que são eletrônicos, eles acabavam tendo problema, porque o produto químico, o produto sabão ali, que era passado antes com menos frequência e agora mais, e a gente percebeu que uma forma de evitar falhas nos botões pós-limpeza e uma praticidade para quem limpa é para aquela capa. Inclusive a capa que você viu que ela tem sensoriamento, porque ela é metálica e alguns botões são sensoriais, ela foi de grande valia e está sendo de grande valia para o condomínio, tá? Então essa foi uma solução simples. A outra também, motivada por uma necessidade de desenvolvimento local, foi aquele botão touchless, lá na entrada do hall, né? Que você põe a sua mão assim, você não encosta, e ele chama o elevador sem precisar acessar o botão do hall. Coisas simples, super viáveis financeiramente, que a gente colocou. E fora isso, também até sugestão de próprios clientes nossos, a gente acabou desenvolvendo um ventilador de alto fluxo, onde ele acelera a troca do ar dentro da cabina. Então, em poucos segundos, ele consegue fazer essa troca por inteiro. Isso várias vezes ao dia, facilita ou minimiza impactos de contração, contrair aí o vírus ou bactérias dentro do próprio elevador. Então, são exemplos que a gente acabou colocando para elevador existente, né? E que estão com uma aceitabilidade muito boa. Se estendendo um pouquinho para o comercial ali, escadas rolantes, né? Esse é um produto global, não foi solução local. O Grupo Schindler desenvolveu raios UV no corrimão, instalados na parte inferior onde o corrimão passa, os dois corrimões, e você, ao passar dentro do raio UV, ele desinfecta e esteriliza o corrimão. Então, isso facilita, por quê? Porque é inseguro você entrar numa escada rolante, né, Alexandre, e não colocar a mão no corrimão para se segurar. Isso é até inseguro. Então, isso também tem sido um ponto de atenção e interesse de clientes da área comercial. Eu fiz essa pergunta porque eu vi, é óbvio, né? Não são todos os condomínios que têm uma escada rolante, mas achei muito legal isso, que você até coloca lá uma questão de uma escada rolante com raio vermelho ali e tal. E essa troca de ar que você comentou também achei muito legal. Eu não sei, lógico, cada condomínio tem uma realidade financeira para poder encaixar essas questões, mas isso é uma coisa muito bacana de ser olhada. A gente tem uma coisa que é bem bacana para quem não é de São Paulo, mas acho que vai acabar acontecendo isso para o país todo, mas aqui em São Paulo está começando a acontecer aqueles prédios de terceira idade, é exclusivo para terceira idade, né? Então tem várias coisas diferentes, e
não sei se foi a Atlas, enfim, mas desenvolveu até alguns produtos com letras maiores, com contatos menores, para poder facilitar isso. Então, tem certos cuidados que em alguns prédios você tem que ter uma atenção maior. Faz todo sentido fazer esse produto que você está dizendo, é uma coisa bacana pra caramba. Inclusive cartões RFID, né, que você tem lá, que você coloca no sensor, com o seu cartão você já chama o andar que você quer. Claro que você precisa fazer algumas adaptações no controle, não é uma coisa tão simples assim, mas super viável também para quem quer fazer um investimento que vai perdurar por muitos anos depois no condomínio, Alexandre. O que acontece? É importante até porque eu acho legal ter trazido você como diretora de serviços e modernizações, porque o que está acontecendo, e a gente acaba até conversando no mercado aí de uma forma bem abrangente, o mercado, principalmente de São Paulo, os condomínios são muito antigos, né? E a gente está com uma questão de discussão, de manutenção gigante. E quando você olha para condomínio, as duas manutenções mais caras que a gente tem são fachada e elevador. Lógico, vem hidráulica e tal, mas a hidráulica ainda você pode ir fazendo ela faseada e tudo mais, mas, poxa, para fazer uma modernização no elevador é caríssimo, e tem que se fazer a cada 10 anos, né? Tem uma periodicidade que se obriga. É o recomendado. Né? Isso é muito legal. Poxa, é muito legal ver a preocupação de uma empresa como a Atlas em trazer tecnologias e alguns tipos de solução para coisa que a gente imagina que não tem solução, né? O elevador, logo quando começou tudo isso, eu fiquei pensando, como que eu posso deixar seguro esse ambiente? E realmente não tem muitas alternativas, né? Tem essas que você falou, tem aquele famoso proteção do teclado, mas essa que você disse, que é do touch, de proximidade, isso é muito bacana, eu nem sabia. Eu sei que tem para abertura de portão, eu não sabia que tinha para elevador. É um aprendizado que a gente achava que não precisava, até precisar, né, Alexandre? Então, as coisas... E é muito legal porque clientes nossos deram sugestões, clientes aceitaram em fazer os primeiros testes. Essa parceria entre os nossos clientes e os nossos técnicos, nossa engenharia, foi muito interessante nesse período de quarentena. A gente aprendeu muito com tudo isso. E são experiências que não voltam atrás mais. São experiências que a gente vai tomar daqui para frente, inclusive. A gente, nesse mercado do condomínio, a gente tem poucas pessoas sérias, né? E as poucas pessoas sérias, acho que elas têm que começar a se fundir ali em um mercado um pouco diferencial, porque é muita coisa para se fazer. Você está aí há algum tempo no mercado. Está há quanto tempo no mercado de condomínio? Eu não te perguntei isso no começo. Não, na verdade, eu não tenho tanto tempo assim, igual o meu colega que você entrevistou na última vez. Eu só tenho 4 anos, mas na área de serviços, prestação de serviços, mais de 3 décadas. Então, servir o cliente é algo que, independente do segmento que você se encontra, é muito comum, né, Alexandre? Você é um prestador também de serviços e eu acho que isso fica no sangue da gente, quando a gente acaba praticando isso por muito tempo. E valorizar esse tipo de parceria, relacionamento, é algo que a gente não tem preço mesmo, né? Então, eu acho que toda vez a gente aprende e infelizmente, a pandemia está fazendo também empresas como a nossa aprender muitas coisas interessantes, que eu acho que a gente pode levar isso para longo termo, sabe? Marici, eu acho que a gente deu uma boa circulada dentro do mercado de elevadores. Você tem algum ponto para você colocar que, de repente, você acha que seja pertinente com a questão da pandemia? Fica à vontade para comentar alguma coisa. Eu acho legal, Alexandre, você também, a gente estava batendo um papo sobre isso, com relação ao nosso monitoramento remoto, né? Então, o Schindler Ahead, que foi estabelecido no Brasil aí há quase 3 anos já, a gente percebeu que numa situação onde quanto mais a gente conseguir fazer intervenções e diagnósticos remotos, melhor para a gente não precisar estar face a face dentro da frente do elevador. Então, a gente percebeu que clientes que têm o nosso dispositivo de monitoramento remoto acabaram se beneficiando nesse momento por ter um restabelecimento sem a necessidade do técnico que é até um condomínio. Então, eu vou te dar um exemplo, né? Uma falha intermitente numa porta, a gente percebe monitorando o elevador aonde é que está exatamente a falha e através da lógica do comando a gente consegue remotamente fazer um restabelecimento, que é o que o técnico faria numa primeira tentativa na frente do comando. Isso facilitou e a gente começou a ver esses benefícios reais em prática nos últimos meses, né?
Um outro aspecto importante que o ARRED trouxe, exatamente os protocolos que você recebe mês a mês dos serviços realizados, tanto de manutenção quanto de aplicação de peças, isso na palma da tua mão, quando você tem aí o Schindler ARRED. Por quê? Porque existe um canal onde, pelo browser da intranet, com a tua senha, você consegue monitorar, como síndico profissional que é, vários equipamentos ao mesmo tempo, né? Então, você consegue ter online todo esse histórico que a gente te manda mês a mês por e-mail. Também a gente viu um benefício real nesse momento aí da pandemia, que a gente agora quer enfatizar mais e mais, né? Ou seja, são benefícios que o tempo de atendimento, sabendo qual que é a causa raiz do problema, porque a gente está monitorando ele remotamente, trouxe benefícios para o técnico ficar menos tempo exposto na frente do elevador e dentro do condomínio, porque ele já traz, né, sabendo, olha, eu sei onde que é o andar com o problema, sei que é uma porta e tudo mais. Então, eu queria só enfatizar que se o condomínio tiver interesse, Alexandre, em saber um pouco mais do Schindler ARRED, os benefícios que tem, consulte o nosso consultor comercial, que eu acho que pode ser um bom papo, né, para um futuro. Pode ser um investimento inicial, que é pequeno também, mas que traz benefícios para o condomínio a longa jornada, tá? Mas deixa eu entender um pouco melhor desse sistema. Ele é um sistema que você tem uma possibilidade de visão grande do que está acontecendo em cada um dos equipamentos. Isso serve para qualquer equipamento ou tem equipamento, de repente, mais antigo que você não consegue colocar? Como é que é? Os equipamentos de geração atual, né? Eles têm, inclusive os novos que saem da nossa fábrica, ele já vem com plug and play embebido com o Schindler ARRED. Então, ele tem lá um computador de bordo, que já é instalado na casa de máquinas. Tá. Os equipamentos, a grande maioria dos equipamentos que foram fornecidos aí nos últimos 8 anos, Alexandre, eles são plug and play também para receber esse tipo de dispositivo. E os equipamentos mais antigos, e a gente já teve vários casos interessantes na cidade de São Paulo, por exemplo, que a gente fez adaptações que a gente chama de interfaces para poder sacar informação, por exemplo, de um comando a relé, né, mais antigão, para você sacar a informação e mandar isso para a nuvem. Então, são adaptações que a gente chama de interface. Ou seja, para uma boa massa dos equipamentos antigos, a gente tem a capacidade também de fazer essas adequações, tá? Isso é muito legal, porque a primeira coisa que quando o meu zelador me liga falando, olha, tá com o elevador parado, eu já tenho um checklist que até a própria Atlas me disse, tal coisa, não, já vi tudo, vamos abrir o chamado. Isso você tem imediatamente no celular, quem sabe até antecipado, né? Você sabe antes do próprio zelador. Alexandre, você falou do chamado, eu até esqueci algo que é o básico desse serviço. Como ele está monitorando 24 horas o equipamento, no momento que tem uma falha, ao invés de esperar alguém detectar que o elevador está parado e o condomínio ligar para o nosso 0800, o próprio elevador, ele manda um sinal e chama, e um chamado é aberto automaticamente. Então, nós tivemos casos bem interessantes que o nosso técnico chegou no condomínio e o porteiro falou, mas eu não te chamei, né? Mas eu falei, não, mas o teu elevador do bloco X, ele está parado, né? Então, é bem interessante porque acaba que às vezes tem um delay, né? Um atraso até o condomínio perceber aí a necessidade de ter um chamado, abrir um chamado. E o sistema, ele monitora e acaba abrindo automaticamente e o técnico recebe no iPhone dele essa informação, esse chamado aberto. Marisa, sabe que eu aqui na Mister Síndico, a gente tem uma questão que é a recorrência de ser acionado. A gente trabalha muito com essa questão, né? Então, como é que funciona o Mister Síndico? A gente trabalha com a otimização ao máximo do zelador. Então, quanto mais o zelador resolve as coisas locais, menos eu tenho que acionar e mais livre eu fico para ficar cuidando dos condomínios do que eles realmente precisam, né? Isso que você está falando, na realidade, é uma coisa dessa. Você está, na realidade, tirando uma sobrecarga do síndico, tirando a sobrecarga do zelador e também se tirando uma sobrecarga, porque o que acontece é que você sabe antecipadamente, você já chega com uma peça ou de repente uma indicação de desgaste, muito legal, quanta tecnologia que a gente tem aí em município, precisamos bater outros papos desse daqui. Com certeza, com certeza.
E te agradecer, Alexandre, pela oportunidade desse bate-papo, super importante para a gente poder divulgar um pouquinho e poder passar o que está acontecendo nesse período e o que a Atlas está fazendo dentro dos condomínios. Muito obrigado mesmo, viu? Imagina. Marici, é assim, como eu já falo aqui bastante no programa, a gente tem que fortalecer o nosso mercado, né? Você que vende serviço, eu já trabalho mais tempo que você no mercado de condomínio, mas eu também fui de serviço externo, fui de serviço bancário. Quando eu migrei para condomínio, eu tive um choque grande de atendimento, porque você tem uma dificuldade grande, que é uma pluralidade grande de atendimento, de várias pessoas, não é um segmento só, é um segmento plural, e tem várias frentes de atendimento, né? Você aí tem o síndico, tem o conselho, tem os moradores, é um mercado super difícil de trabalhar, e eu vejo que a Atlas aí dá umas boas braçadas. Tem, lógico, as dificuldades de ser um gigante como vocês são, mas eu tenho só a agradecer realmente a participação de vocês no programa. Muito obrigada, Alexandre. Um grande abraço. Imagina. Agradeço demais a sua participação. Se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui no nosso programa. Se você quer me acompanhar nas redes sociais, vai aparecer aqui a informação do nosso Instagram. Mande sua dúvida, mande sua questão, a sua sugestão. Participe!